Fala galerinha, belezinha? Galerinha, já que no último post do Instagram eu falei sobre os fenômenos ópticos, que tal a gente resolver essa questão que caiu no Enem de 2017 e que trata dos fenômenos ópticos? Vamos lá? Galerinha, o exercício fala assim, ó, no hemisfério sul, o solstício de verão, momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra sobre o Trópico de Capricórnio, ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nessa data, o dia tem o maior período de presença de luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra, quando ocorre um fenômeno óptico que possibilita que o Sol seja visto por mais tempo pelo observador. Qual é o fenômeno óptico mostrado na figura? Aí você tem a figura aí bonitinho e tem as 5 opções falando quais são os fenômenos ópticos: refração, polarização, reflexão, difração e espalhamento. Vamos comentar cada um desses fenômenos. Vamos lá. Galerinha, o primeiro fenômeno que ele está falando é o fenômeno da refração da luz. Então ele fala o seguinte, ó, a refração da luz solar ao atravessar camadas de ar com diferentes densidades. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o fenômeno da refração da luz? A refração da luz, ela nada mais é do que a passagem da luz de um meio de propagação para um outro meio de propagação. Então nessa imagem, está ocorrendo refração da luz? Está ocorrendo refração da luz, beleza? A luz do Sol está passando do vácuo para o ar. Então, ou seja, automaticamente, nessa imagem, nessa figura, está ocorrendo o fenômeno da refração. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando eu olho para essa figura, o observador, ele não está vendo o Sol. Ele está vendo uma imagem do Sol. Ele está vendo uma imagem virtual do Sol acima da posição real do Sol. Isso é uma característica que está associada ao fenômeno da refração da luz e é muito vista em situações onde nós temos os dióptros planos, que é aquela situação onde eu tenho, por exemplo, um índio que vai pescar, né, e ele tem que atirar num peixe que está, um arco e flecha, atirar uma flecha num peixe que está dentro d'água. Ele deve mirar mais acima ou mais abaixo do que ele realmente está vendo. É uma situação de dióptro plano. A mesma coisa está acontecendo aqui. A imagem do Sol ela está acima da posição real do Sol. E isso é um fenômeno que está associado à refração da luz. Então a letra A é uma possível resposta correta. Vamos ler as outras para a gente ver se realmente A é a resposta correta. Galerinha, na letra B, ele está falando um tal de polarização. Tá? A polarização da luz solar ao incidir sobre a superfície dos oceanos. Primeira coisa que nós temos que entender o que é? Que diabo é esse tal de polarização? Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber para entender a polarização. A luz ela é uma onda eletromagnética que se propaga em todas as direções. A polarização da luz ela acontece quando eu permito a passagem da luz somente em uma única direção. Ou seja, a luz ela vibra em todas as direções ao mesmo tempo. Beleza? Quando eu polarizo, o que eu estou falando? Ó, eu vou deixar passar somente a vibração da luz que vibra, por exemplo, na horizontal. Então vou fazer um desenho aqui, por exemplo. Ó. Aqui eu tenho a luz, essa luz está se propagando em todas as direções. Tá? Aqui eu representei horizontal e vertical. Para eu polarizar essa luz, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um filtro polaroide, ou um prisma polarizador, na frente dessa luz. Beleza? Quando eu faço isso, eu permito a passagem da luz em uma única direção de vibração. Então, por exemplo, eu quero deixar passar somente a luz que vibra na direção horizontal. Então eu vou colocar um filtro que barre a direção da luz na vertical. Então eu venho aqui na frente da luz e coloco um filtro que vai permitir a passagem da luz somente na direção horizontal. Isso é a polarização. Aí nessa figura, nesse exercício, eu tenho polarização? Pode ser que esse observador esteja utilizando um filtro polaroide, um óculos polarizador. Beleza? Mas não dá para saber. Tá? Então a letra B com certeza não é a nossa resposta. Galerinha, na letra C, ele está falando da reflexão da luz. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é reflexão? A reflexão ela ocorre quando a luz sai de um determinado meio, incide em uma superfície de separação e volta para o meio de onde ela saiu. Beleza? Isso é o que a gente chama de reflexão da luz.
Aqui está ocorrendo reflexão da luz? Não de forma clara, tá? Então, pode ser que essa questão aqui até gere um pouquinho de confusão, beleza? Mas é importante que vocês entendam. Aqui está claro que está ocorrendo refração da luz, porque eu tenho uma situação de dióptro plano. Não está ocorrendo reflexão da luz de forma clara, beleza? Até ocorre reflexão da luz. Quando eu vejo, por exemplo, o céu azul, quando eu vejo o céu alaranjado, e isso acontece por causa da reflexão da luz, ou seja, a luz solar, ela bate nas moléculas, nos átomos de oxigênio e nitrogênio, beleza? E esses átomos refletem a cor azul ou a cor laranja. Vai depender da situação, da hora do dia que a gente vai ter, beleza? Da quantidade de ar que a gente vai ter. Mas nessa figura aqui, eu não tenho uma situação clara que represente a reflexão da luz. Eu não tenho nada que esteja falando, por exemplo, sobre a cor do céu naquele momento. Então, a letra C, reflexão da luz, com certeza não é a nossa resposta. Galerinha, na letra D, ele está falando sobre um fenômeno da difração da luz. Tá? Mas o que é esse tal da difração da luz? Primeira coisa que vocês têm que entender. A difração, ela está associada à capacidade que a luz tem de contornar um determinado obstáculo. Beleza? Então aqui eu não tenho uma situação clara de difração. Beleza? Na verdade, aqui eu nem tenho a difração da luz ocorrendo. Tá bom? Então a letra D, ela também não é a nossa resposta. E por fim, nós temos o espalhamento da luz solar ao atravessar a atmosfera. Aqui está ocorrendo espalhamento da luz? Está ocorrendo espalhamento da luz. Beleza? A luz do Sol, quando ela sai do Sol, atravessa o espaço e chega na nossa atmosfera, quando ela atravessa a nossa atmosfera, ocorre o espalhamento da luz. Beleza? E esse espalhamento, essa dispersão da luz, ela está associada ao fenômeno da refração da luz. Certo? Então, ou seja, o que permite, por exemplo, que eu veja um céu azul, o que permite que eu veja um céu alaranjado, está associado, primeiro, ao fenômeno da refração da luz, segundo, ao espalhamento, à dispersão dos raios de luz, e por último, à reflexão da luz. Tá certo? Agora presta atenção. Nessa figura, está sendo representada o espalhamento da luz solar? Não. Nessa figura está representando a refração da luz. Beleza? Que é o primeiro fenômeno que acontece quando a luz solar passa pela atmosfera terrestre, que é o fenômeno da refração. Então vai ocorrer reflexão da luz na letra C? Vai ocorrer. Vai ocorrer espalhamento do raio de luz? Vai ocorrer. Mas essa figura, essa imagem, ela está representando não é o fenômeno da reflexão e muito menos do espalhamento, e sim o da refração da luz. Então a alternativa correta só pode ser, com toda certeza, a letra A de amor. Beleza?